Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa primeira aula de arqueologia bíblica. E nós estamos aqui analisando a arqueologia e a veracidade da Bíblia em continuação. E dentro dessa arqueologia e a veracidade da Bíblia, nós estamos verificando alguns pontos que eram questionados pela ciência oficial. Por que eram questionados? Porque a ciência oficial, ela não tinha ali os vestígios, não tinha a comprovação histórica. Só que, com os achados arqueológicos, aquilo que era dúvida ou aquilo que era concebido ou interpretado como mito tornou-se legítimo através da comprovação de achados arqueológicos. Vamos continuar. Temos aqui a letra J. Praticamente não se acreditava na tomada de Israel pelos babilônicos sob o comando de Nabucodonosor. Eles não acreditavam nessa historicidade contida na Bíblia, na palavra de Deus, mas com os achados arqueológicos foram comprovados. Letra K. Duvidava-se da queda da Babilônia pela Pérsia, ali através de Ciro, o Grande. Então eles tinham dúvidas, mas a Bíblia já estava relatando. E com os achados arqueológicos foi comprovado a veracidade da história bíblica, da historicidade do contexto das Escrituras. Letra L. Os relatos de Lucas, autor de um evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos, eram vistos como imprecisos e improváveis, mas tornou-se preciso e provável através de achados arqueológicos. Letra M. O recenseamento do povo, que fez com que José e Maria fossem a Belém na ocasião do nascimento de Jesus, era considerado fictício. Porém, com os achados arqueológicos, foi comprovado a veracidade bíblica. Letra N. Pôncio Pilatos teria sido um personagem fictício, inventado pelos escritores do Novo Testamento. Porém, com os achados arqueológicos, foi comprovado. Letra O. Os livros do Novo Testamento teriam sido escritos por outros autores, séculos depois do período apostólico. Essa era a afirmação crítica da ciência. Porém, com os achados arqueológicos, ficaram com o nariz vermelho, de cara vermelha, né, diante da comprovação da historicidade. Letra P. Achava-se que Moisés e seu povo eram analfabetos na época respectiva, a qual seria anterior à época da escrita, e que não poderiam ter escrito a literatura que forma parte do Antigo Testamento, bem como lhes seria impossível
desenvolver uma legislação tão perfeita quanto a lei mosaica. Porém, com os achados arqueológicos, foi comprovado que a civilização da época, daquele período, tinha escrita, e escrita de leis. Então foi comprovado, e os argumentos levantados pela crítica, pelo ceticismo, foram derrubados. Letra Q. O império de Davi e Salomão não poderia ser tão extenso como fala a Bíblia, e etc. Porém, tudo foi comprovado pela arqueologia. Dessa forma, se a arqueologia é a ciência responsável por determinar se estes posicionamentos em relação ao conteúdo bíblico estão ou não corretos, então sua relação com a credibilidade da Bíblia é evidente e tende a aumentar com a evolução das pesquisas. Algo assim maravilhoso, lindo de se verificar. E a cada dia, mais e mais conteúdo arqueológico que vem estar comprovando a veracidade, a historicidade, questões geográficas de personagens da palavra de Deus tem sido comprovado através da arqueologia. Outro ponto. Algumas descobertas arqueológicas que comprovam fatos bíblicos. Vamos lá, vamos verificar algumas descobertas arqueológicas. Letra A. Escavações em Tel Mardik, conhecido como Sítio de Ebla, na Síria. Eles começaram essa escavação em 1964 e continuam até hoje. Em 1974, encontraram 17.000 tabletes de cerâmica ou argila repleto de inscrições da época do reino de Ebla, que é 2300 a.C. Os tabletes de Ebla já provaram o seguinte, e ainda falta muito a ser desvendado ali naquela escrita. O que os tabletes de Ebla comprovaram? As cidades de Sodoma e Gomorra realmente existiram. 1000 anos antes de Moisés, leis, costumes e acontecimentos eram registrados de forma escrita na mesma área do mundo em que Moisés e os patriarcas viveram, eliminando o argumento de que os hebreus não poderiam ter, naquela época, produzido sua lei tão perfeita e completa, e nem registrado sua história com tanta precisão. Então, são comprovações através desse achado arqueológico, os tabletes, de Ebla. Outro ponto que os tabletes estão comprovando, mostra que o livro de Deuteronômio da Bíblia pode ter influenciado as leis de Ebla, pois há semelhanças bem consideráveis. Isso atrapalha a intenção dos críticos
de atribuírem a Deuteronômio uma data mais tardia, né? Pós-Moisés. Então, os críticos já caíram em seus argumentos através desse achado arqueológico. Também, os tabletes de Ebla confirmam a vitória de Abraão, citada em Gênesis 14, sobre Quedorlaomer e os reis mesopotâmicos, onde se inclui Sodoma e Gomorra. Essa vitória era considerada fictícia, porém, através do achado arqueológico dos tabletes de Ebla, foi comprovado a veracidade histórica. Mas o que é comprovado nesse achado? Confirma o relato bíblico de que, antes da catástrofe sobrenatural que destruiu Sodoma e Gomorra, causando aridez e empobrecimento da região, a área citada era florescente e próspera, conforme é narrado no livro de Gênesis. Ló, ele levanta os seus olhos e ele vê aquela campina verdejante, e ele escolhe por lá de lá áreas frutíferas, a melhor terra, e Abraão vai para o outro lado. Então, comprovado pelo achado arqueológico dos tabletes de Ebla, né? Por que será que boa parte dos acadêmicos mais influentes, que mantêm o status quo de suas teorias, omitem tais evidências do público, preferindo arquivá-las em seus empoeirados gabinetes de universidades seculares, em vez de estimular a mídia a divulgá-las? Por que não divulgam? Se é achado arqueológico, se é ciência comprovada, é que eles não querem dar o braço a torcer que a Bíblia tem a sua historicidade. Estou mostrando agora para os irmãos aqui a imagem dos tablets de Ebla. Ok? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Nossa letra B. Descobertas mostram que os ancestrais de Israel realmente vieram da Mesopotâmia, o que não era acreditado por muitos historiadores. Em Gênesis, a letra C, em Gênesis capítulo 11, versículo 1, disse que antes da Torre de Babel, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Em Gênesis, no capítulo 11, versículo 9, depois da edificação da torre e de sua destruição, Deus confundiu a língua de toda a terra. Parou a obra, acabou. Isso era rechaçado até recentemente, posto como absurdo. Hoje, com as últimas descobertas, os filólogos mais modernos estão defendendo uma origem única para as línguas do mundo, e que esta teria existido naquela mesma região do Oriente de que a Bíblia fala. Estes filólogos chegaram a essa conclusão
sem levar em consideração o relato bíblico. Somente agora estão acordando para a coincidência. Somente agora os filólogos estão vendo, tem uma coincidência aqui com o texto da palavra de Deus, com o texto bíblico. Para completar, os escombros da Torre de Babel foram encontrados algumas décadas atrás, confirmando a localização dada pela Bíblia. Curiosamente, a grande maioria dos acadêmicos silencia a esse respeito. Está todo mundo mudinho, não falam nada. Temos aqui a imagem, vou mostrar para vocês. Está aí as ruínas da Torre de Babel que foram achadas. Certo? Vamos lá. Letra D. Em Gênesis, capítulo 36, versículo 20, são mencionados um povo, os Horeus. Diversos trechos mencionam também os Hititas ou Heteus. Estes povos eram considerados inexistentes, pura ficção da Bíblia, pois nenhuma outra fonte jamais falou neles. Descobertas recentes mostraram que os Horeus existiram e eram um grupo de guerreiros que viviam no Oriente Próximo, na época patriarcal. E o mesmo arqueólogo que encontrou a cidade de onde veio Abraão, Ur dos Caldeus, escavou a sede do Império Hitita. Descobriu-se que esse povo, que havia sido ignorado até então, porque o único registro sobre ele era a Bíblia, na verdade, foi um imenso e poderoso império que chegou a rivalizar com o Egito e com a Babilônia por volta do ano 1400 a.C. Inclusive aqui na minha biblioteca eu tenho livros de conhecimento arqueológico falando sobre os hititas. Quero mostrar para vocês aqui agora a imagem, ruínas do Império Hitita, certo? E também agora Ur dos Caldeus. Como que é importante o conhecimento dos achados arqueológicos para a nossa fé. Letra E. As cartas de Tel El Amarna encontradas no Egito comprovam a invasão de Canaã pelos hebreus, evento que era duramente questionado. De 1930 a 1936, ocorreram as escavações da cidade de Jericó, citada na Bíblia como sendo altamente fortificada, com imensas muralhas, e que Deus derrubou sobrenaturalmente suas muralhas para Josué invadi-la com seu exército. Essa história era ridicularizada. O arqueólogo Gadsden, que participou das escavações, ficou perplexo com o que encontrara e, juntamente com mais 2 pesquisadores,
assinaram uma declaração para registro histórico. Os muros caíram para fora, e de modo tão completo que os atacantes poderiam escalar as ruínas do muro e penetrar na cidade. O incomum é, os muros não caem para fora, mas para dentro. E segundo os próprios cientistas, os achados correspondem exatamente ao que é relatado na Bíblia, em Josué, no capítulo 6 e versículo 20. Que maravilha! Vou mostrar para vocês aqui as cartas de Tel El Amarna. Tá aí a imagem, ok? Achado arqueológico. Também estou mostrando aqui agora escavações de Jericó do Novo Testamento. Do Novo Testamento. E agora, Jericó do Antigo Testamento. Está aí o sítio arqueológico. Mostrando aí para vocês aí essas imagens para a vossa assimilação, a vossa compreensão, para assimilarmos melhor o nosso conhecimento. Letra F. Desenhos encontrados em um túmulo em Beni Hassan, na mesma época dos patriarcas, representam uma visita de semitas ao Egito. Outras referências egípcias e asiáticas foram encontradas a esse respeito. Isso corresponde ao relato de Gênesis, no capítulo 12, versículo 10, e também capítulo 42, versículo 1, versículo 2, onde se fala de descidas de hebreus ao Egito em períodos de escassez. O arqueólogo Wadvo conseguiu levantar uma série de evidências que mostra a veracidade da chegada dos hebreus ao Egito, a promoção de José a primeiro-ministro e o surgimento posterior de um faraó nacionalista que escravizou os hebreus, inclusive tentando apagar do Egito quaisquer influências ou registros que José e seu povo tenham deixado marcadas na cultura egípcia. Infelizmente, a conspiração acadêmica anticristã, denunciada pelo arqueólogo especialista em papiro Carsten Peter Tida, do Magdalen College da Universidade de Oxford, tem feito a mídia e até parte da literatura continuar divulgando que José jamais existiu e que provavelmente os hebreus sequer estiveram no Egito. Bem, estamos falando aqui do achado arqueológico encontrado nos túmulos de Beni Hassan. Então tá aí a imagem da tumba, né? A parte de fora de Beni Hassan e a parte de dentro também aí da tumba de Beni Hassan, certo? Letra G. A tabela das nações de autoria de Moisés, ali no livro de Gênesis, é considerada hoje
o mais exato documento sobre os povos antigos. Comprovação da veracidade bíblica. Letra H. Várias evidências foram encontradas de Ciro, rei da Pérsia, e provocou a queda da Babilônia e permitiu aos judeus a volta à sua terra, a reconstrução do templo sob o comando de Esdras e dos muros sob orientação de Neemias. Exatamente conforme o relato exclusivo da Bíblia e no qual poucos acreditavam. Com as descobertas arqueológicas, tudo foi comprovado. Letra I. Descobertas arqueológicas provaram que a extensão do Império de Davi e de Salomão, que os críticos não aceitavam que atingisse o tamanho de que a Bíblia fala, na verdade correspondiam exatamente aos dados geográficos relatados nas Escrituras. Tá aí, estamos aqui verificando somente uma parte, dentro desse nosso contexto, de algumas descobertas arqueológicas que comprovam fatos bíblicos. Temos muito mais, certo? Vamos estar agora pausando, terminando essa nossa primeira aula por aqui. Que o Senhor continue vos abençoando grandemente e aprofundem-se no conhecimento da palavra de Deus. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.